a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do acolhimento para o mercado de saúde. Porque o acolhimento, ele é muito importante em todas as relações, né? Em todo o mercado de saúde, a gente precisa de algo mais humano, a gente precisa de algo diferente, desse toque especial. Então, a gente tem a conexão das pessoas. E essa conexão é muito importante, porque quando a gente tem essa conexão com o cliente, automaticamente nós geramos uma maior experiência ao cliente, né? A experiência desse cliente melhora. Se melhora a experiência do cliente, melhora o local que a gente trabalha. Então, a nossa empresa que a gente está trabalhando, ela fica muito mais engajada, muito mais inspirada e melhora o clima da organização. Então, isso também é muito importante, porque a gente precisa amar aquilo que a gente faz, a gente precisa estar bem, né? Para poder estar fazendo tudo isso. Então, isso é algo bem importante. E também o acolhimento, ele é algo que combina muito com sustentabilidade, com inclusão. E quando a gente tem a inclusão, quando a gente tem a diversidade, o mundo fica melhor, né? Fica mais inclusivo, as empresas elas ficam mais igualitárias. Então, é por isso que hoje, em todo o mercado de saúde, é muito falado isso, né? E o acolhimento ele é um pilar muito forte nas companhias. Pronto, eu vou aqui resumir um pouquinho para vocês, né, do meu sonho, da minha história e compartilhar aí o meu sonho com vocês. Eu, quando resolvi que queria fazer medicina, estudava num colégio que não era o que eu gostaria de estudar. E aí, nessa época, eu fui lá e falei, não, eu preciso ter uma bolsa, eu preciso ganhar alguma coisa. Aí, cheguei no colégio, a diretora disse, não, aqui a gente não trabalha com bolsa, então, assim, você pode desistir. E eu ia lá toda semana, até que eu consegui conversar com o diretor financeiro da instituição. E ele falou, olha, eu não vou poder te ajudar, mas o dono do colégio é uma pessoa muito especial. Ele está de férias com a família, mas volte depois porque ele vai poder lhe ajudar. E aí voltei numa outra oportunidade, aí consegui o percentual de bolsa que eu gostaria para poder estudar naquele colégio. Isso foi muito importante para eu conseguir fazer o meu vestibular, né? E depois entrei na faculdade, aí foi uma outra jornada, né? Porque para a gente também era um desafio muito grande. E então, assim, eu só queria dizer para vocês que quando a gente vê essa linha da vida da gente, a gente olha e parece que é tão simples. E não é. Só que a mensagem que eu quero deixar para vocês é acredite no sonho de vocês. Vocês aqui nesses dias vão estar ouvindo várias palestras e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero fazer? Qual é o meu sonho? Então, não importa qual é o sonho de vocês, acredite neles. Essa é uma mensagem que eu queria passar para vocês. Porque quem faz o sonho da gente é a gente. E a gente precisa acreditar naquilo e não desistir daquele sonho. Então, por mais maluco que pareça que seja aquele seu sonho, por mais distante que ele possa ser, se você acreditar nele, você vai realizar. E a educação é algo que transforma a vida, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Então, aproveitem todo essa imersão, né, do Senac, todo esse momento. Aproveitem para vocês escolherem quais serão os seus sonhos, né, quais serão os seus próximos capítulos e não desistam. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, né, da empresa que eu trabalho hoje. Que eu também acho que isso é uma mensagem importante para a gente dizer. A gente precisa trabalhar em algo que combine conosco, algo que combine com o nosso propósito, algo que a gente acredite. Então, quando vocês forem
começar nessa jornada de trabalho, é muito importante vocês escolherem algo que conecte com o interior de vocês, com a essência de vocês, porque aí aquilo faz sentido para a gente. Então, quando fui escolher, eu terminei minha residência, aí fui trabalhar numa empresa que ficava no Nordeste, e era uma empresa muito forte de saúde lá. E hoje essa empresa é o maior ecossistema de saúde da América Latina. Nós temos, né? Aí a gente pergunta, né? No começo eu dizia, nossa, meu Deus, e como que a empresa chegou nisso? A empresa chegou nisso porque pensa no cliente, porque pensa na pessoa em primeiro lugar. O Dr. Cândido, que é o nosso fundador, ele é médico, cirurgião oncológico, e ele morou no interior do Nordeste. Então, teve uma jornada bem desafiadora. Ele conta para a gente que ele ia para o colégio de Jegue para poder estudar. Então, e depois, quando ele se formou e ele voltou para lá, ele queria levar esse acesso à saúde que ele conheceu aqui em São Paulo, onde ele estudou, para o interior do Nordeste. E aí foi disso que surgiu a empresa. E a empresa sempre teve o foco em quem? No cliente, né? Essa mandala que vocês estão aí vendo é a nossa mandala do nosso ecossistema de saúde, onde o foco é quem? É o cliente. E aí, em volta dessa mandala, nós temos hoje mais de 25 mil médicos, 28 mil dentistas, mais de 70 mil funcionários, vendedores, e tudo isso forma o nosso ecossistema de saúde. Não está ouvindo? Ah, tá. Pronto. Obrigada, grata. Desculpa, eu falando da mandala e vocês sem poder visualizar a mandala. Ai, que indelicadeza. Olha, então vou voltar. Essa mandala que vocês estão vendo é a nossa mandala, onde o cliente é o centro de tudo. Porque o cliente ele tem que ser o centro do cuidado. Tudo tem que estar em torno dele. E compondo essa mandala, nós temos aí, né, os nossos médicos, que são mais de 24 mil médicos, 28 mil dentistas, é muita gente fazendo parte desse ecossistema de saúde, mais de 70 mil colaboradores CLTs, né? Fora os colaboradores que não são CLTs. Então, é muita gente, são muitas famílias, né, que se sustentam, né, dessa empresa. Então, eu queria dizer para vocês que essa também ser uma mensagem, que isso tudo acontece quando a gente pensa com o coração, quando a gente pensa nas pessoas. E isso precisa ser a nossa prioridade. E aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, da empresa. Aqui no Rio nós temos 7 hospitais aqui no Rio, algumas clínicas, né, que vocês aí podem conhecer. Se quiserem conhecer, é um prazer, viu? Serão muito bem-vindos nas nossas unidades para poderem fazer uma visita e saber como que é isso de perto. E aí, né, o porquê que tudo isso acontece, né? Porque acolher é cuidar, né? Porque toda vida merece respeito. Porque acolher é o verbo que significa amar. Então a gente precisa muito desse tempo, né, desse momento, de poder cuidar das pessoas. E acolher, ele é um verbo que ele tem muito a ver com empatia, né? O porquê isso? Porque empatia, ela vai além da gente se colocar no lugar do outro. A empatia, nós precisamos sentir a dor do outro como se fosse o outro, mas tendo o distanciamento necessário para poder ajudá-lo naquela jornada. Então, em todas as nossas profissões, independente das profissões que vocês escolherem, a gente precisa ser empático com as pessoas, a gente precisa escolher todos os dias ser um anjo na vida de alguém. E isso é algo bem importante.
E também eu quero contar um pouquinho para vocês, né, de como que isso começou na minha jornada, como que esse acolhimento começou. Eu fui fazer residência de terapia intensiva em 2014, no Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto, que é um hospital que ele é da companhia hoje, mas que na época que eu estudava ele não era. E aí, o que aconteceu? Residência de UTI é uma coisa, é um ambiente muito frio, eu achava, para os pacientes, sabe? Os pacientes ficavam, às vezes, sozinhos. E eu ficava indignada, eu dizia, meu Deus, e as famílias só podem ver meia hora o paciente, 5 minutos, como que é isso? E aquilo me incomodava muito. E aí eu começava a liberar visitas, a estudar o porquê que não podia, se tinha a ver com infecção, se não tinha. Então, e passava, né, a fazer parte, né, de tudo isso. E teve uma coisa que me marcou muito, sabe, nesse momento, que foi quando eu comecei a repensar mesmo que acolher é o verbo que significa amar. E que nós somos gente, cuidando de gente. Então, nós conectamos com pessoas. Eu tive um paciente uma vez, o seu João, que era um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. Foi um paciente muito grave, que teve várias intercorrências. E esse paciente, eu passei assim, literalmente um plantão de 24 horas em claro, do lado dele, olhando cada suspiro dele, todos os aparelhos, controlando tudo, né, para que ele pudesse ficar vivo, para que ele pudesse ficar bem. E graças a Deus teve um desfecho feliz. E no final de tudo isso, o seu João olhou para mim e me disse, doutora Fran, sabe o que eu mais... Sabe quais foram as 2 coisas mais importantes que você fez para mim? Aí eu disse, sim, seu João, foi o quê? Aí ele me disse assim, olha, eu não sei se é quando a senhora molhava a minha boca com gás e quando eu não podia tomar água, e eu sentia tanta sede, doutora, tanta sede, e você vinha e molhava a minha boca, ou se foi quando você me trouxe para ver o sol, porque teve um dia que ele já estava melhor, e aí nós temos um jardim suspenso nesse hospital. E aí eu pensei, olha, eu vou levar o seu João para lá. E aí todo mundo, doutora Fran, seu João é um paciente grave, né? Não dá para levar outro. Eu não quero levar ele, tadinho. Faz mais de 30 dias que ele está aqui. Aí eu fui, claro, né? Eu com a fisioterapeuta, com o técnico, com o enfermeiro, né? Com toda a nossa equipe interprofissional, para poder estar lá levando o seu João. E aí quando nós chegamos lá em cima, ele olhou assim, sabe? Viu o sol. E olhou para mim, pegou na minha mão, me deu um beijo na minha mão e me disse, doutora, olha, eu pensei que eu nunca mais na vida veria a luz do sol. E aí esse dia eu fiquei pensando, se qualquer pessoa me dissesse, doutora Fran, o que você fez de mais importante para o seu João? Eu ia dizer, minha nossa, eu passei 24 horas em claro, olhando para cada suspiro dele, pensando como que eu podia ajudar, como que eu podia fazer. Mas isso não marcou para ele. O que marcou para ele? Eu molhar a boca dele com água e eu levar ele para ver a luz do sol. Então, nós somos gente, nós nos conectamos com gente. E aí, desde a minha parte né, de residência, eu comecei a me preocupar muito com isso. Aí, vim trabalhar na Apivida. Na época, eu fazia gestão das UTIs. E, nesse período, nós conseguimos abrir a visita das famílias. Então, hoje, em toda a rede, nós temos 87 hospitais. Em toda a rede, nós temos a UTI aberta. Ou seja, você pode chegar e visitar o seu familiar, né, ver as pessoas. E isso é muito legal. E aí, depois, agora eu estou numa missão nova aí há 1 ano, que é esse foco mesmo no cliente, na experiência do cliente. E nós temos o programa Apaixonados pela Vida, que nele a gente tem mais de 30 programas de acolhimento. Então, nós temos aí o grupo de palhaços, nós temos a foto... Vocês estão vendo, pessoal? Acho que sim, né? Vocês estão vendo umas fotinhos?
Pronto. Aí aqui tem um pai fazendo canguru com o bebê, que é quando o bebê nasce prematuro, né? O pai poder ficar dentro da UTI. Tenho essa criancinha que fez uma cirurgia e que está ganhando este ursinho. Então, esse ursinho, ele vem com um curativo, onde a criança fez a cirurgia. Então, se ele fez cirurgia no coração, tem um curativinho no coração. E aí, quando ele vai de alta, ele ganha o ursinho também vai de alta para casa com a criança, né? E tira este curativo. Temos o momento soninho, que é esse lugar escuro que vocês estão vendo, que é a UTI neonatal, onde ficam os bebês pequenininhos, né? E tudo isso é algo que é muito encantador. Nós temos mais de 30 projetos desses de acolhimento. E aqui, quando a gente começou a fazer esses projetos na empresa, nós começamos com a visita dos pets. E em Fortaleza, nós temos uma gestora que é a Ana, e ela um dia levou os pets para o hospital sem avisar ninguém. Aí depois ela disse, não, agora eu vou contar para a doutora Fran, porque a hora que ela souber, ela vai dizer que pode fazer, e vai pensar em alguma forma segura para que a gente possa fazer isso. E aí nós realmente fizemos, né? Tem que ter todo um protocolo, o cachorrinho tem que tomar banho, tem que estar vacinado, tem que ter toda esta segurança. E aí nós começamos a liberar a entrada dos pets. E aí, o que aconteceu? Teve um belo dia que eu recebi esse vídeo, um dia depois. E aí eu queria passar aqui para vocês verem. É uma pacientezinha nossa. E ela tinha um quadro de leucemia e precisava cortar o cabelo. E aí ela disse que ela falou para a mãe dela, olha, eu só quero cortar o cabelo se os cachorros vierem. E aí esse dia, depois que eu recebi esse vídeo do Benevides, que é o nosso psicólogo de lá, eu tive certeza que eu fiz a escolha certa, porque isso faz diferença na vida das pessoas. Se estiver cansada, cantar pra você dormir. Então, o quanto que sobre as minhas asas, a gente ter esse zelo, a gente ter esse cuidado, não, tanto que isso faz diferença. as estrelas do meu céu. Enfim, e aí o que é importante, né? Acolher é salvar vidas, então a gente precisa ter um desejo genuíno de cuidar das pessoas. Isso precisa vir do coração, precisa vir mesmo de dentro, né? Em todas as profissões, independente as quais vocês escolherem, a gente precisa sempre do acolhimento no dia a dia através da comunicação. Então, a comunicação empática, né? A comunicação não violenta, ter muito cuidado com a comunicação verbal, com a comunicação não verbal, porque às vezes a gente está falando uma coisa e o nosso corpo está dizendo outra. Então a gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa ter cuidado, né? com esse tipo de comunicação. Então aí são algumas dicas de comunicação para vocês poderem estar usando. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês da equipe interprofissional, da importância da equipe interprofissional, né? Do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do psicólogo, da pessoa do ASG que limpa o nosso ambiente hospitalar, do nosso maqueiro que leva o paciente de um canto para o outro por dentro das unidades de saúde. E eu queria dizer para vocês que as pessoas que cuidam, de fato, as pessoas que estão ali do lado do cuidado, é a equipe multiprofissional no dia a dia, que são os anjos na vida das pessoas. O técnico de enfermagem é a pessoa que mais passa tempo com o paciente, é a pessoa que mais conhece o paciente. Então, é algo assim muito, imensamente especial. E aqui é uma foto da nossa equipe interprofissional de Fortaleza, do Hospital Nosso de Fortaleza, do APFOR. Aí eu também quero falar um pouquinho com vocês, se vocês já viram um Lab Saúde. Quem aqui já foi no Lab Saúde? Quem já conheceu o Lab Saúde?
Pois foi legal conhecer o Lab Saúde. Que bom. E olha, quem não foi, tá imperdível, viu? Vão lá conhecer o Lab Saúde. A gente tem lá falando sobre o cuidado com o idoso, então sobre engasgo, sobre tudo que você pode estar fazendo para poder estar ajudando o idoso. Nós temos os manequins, então aproveite, porque o Senac tem um material incrível. Tem, assim, que isso é algo que, quando eu tinha a idade de vocês, a gente não tinha isso ainda. Então, são coisas que nosso tempo moderno nos trouxe, que são essas oportunidades. Então, eu quero deixar esse convite aí para vocês irem para o Lab Saúde, conhecerem o Lab Saúde e aproveitarem, né, tudo que tem lá. E aqui eu quero passar um vídeo para vocês. Por último, se vocês me falarem, doutora Fran, olha, qual foi o pior desafio assim, que você já passou na sua carreira? Foi a pandemia, sem dúvida foi a pandemia. Né? Eu, como intensivista, a gente chegou a ter na companhia mais de 5.000 leitos de UTI. Então, foi uma época da minha vida que eu não conseguia dormir, que eu pedia força para Deus todos os dias para eu conseguir estar em pé, né? Então, assim, foi uma coisa bem extraordinária. E nós temos na empresa várias histórias dos pacientes, que é uma série que chama Apaixonados por Gente, que fica no Jornal do Povo, que vocês podem estar acessando quando vocês quiserem. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história do Frei Jonaldo, sabe? Porque a mensagem que eu queria deixar para vocês é: não desistam dos seus sonhos, por maior que eles pareçam. Eles só são realidade se você sonhou. E também que a gente precisa acolher, porque acolher é o verbo que significa amar. E que todos os dias a gente precisa escolher ser um anjo na vida de alguém. E aí eu queria passar um pouquinho dessa história para vocês conhecerem. Eu sou apaixonado por gente. O Frei Jonaldo, dessa criatura, ele é muito carismático. O povo é louco por ele. Eu sou o Frei Jonaldo, eu sou pároco aqui, paróquia de São Francisco de Canindé, além do reitor também, a Basílica. Sou guardião do convento, onde moram 10 frades. Caminha com o povo, nas pastorais diversas. Gosto de ver pessoas. A fé, a questão espiritual é muito séria. A questão espiritual mexe com você interiormente. Por isso, às vezes, o pessoal diz: ó, isso não tem mais jeito, só Deus. Aí a fé que você tem, você acredita, se transforma. Ela mexe com você. O Frei Jonaldo, ele veio, na verdade, ele sempre foi muito querido por Canindé, desde a primeira vez que ele morou aqui, em 1962, quando criança, e depois que ele passou a animar as festas de São Francisco que acontecem na Praça dos Romeiros, aí ele ficou mais querido ainda pelo povo de Canindé, porque ele é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito bondosa, que vê o bem em tudo, que lida bem com o público e com as pessoas. E de repente, você é acometido por essa Covid. Você passa por uma reflexão profunda, muito pessoal, aí vem a questão. É tudo Deus programando e falando. O Frei Jonaldo, ele tem assim uma fé muito grande. Esse homem é um guerreiro. Ele venceu a morte, foi com a força do pensamento dele, né? Na UTI, você entra, entregue-se. Deixe Deus fazer através dos médicos e enfermeiros. São anjos, pessoas dedicadas, que se preocupam com você, e você fica nas mãos dele. Aí eu estava lá, aí quando eu dou fé, sai uma mulher muito educada, muito humana. Foi um instrumento de Deus. Se pode dizer que quem foi um instrumento de Deus chama-se doutora Franciane.
Sou franciscano, tenho amor às pessoas, principalmente os mais necessitados. Muito obrigado pelas orações e caminhemos juntos. Em cada um, Deus mora. Somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso eu sou apaixonadíssimo por gente. Frei Ronaldo, o senhor é apaixonado pela pessoa humana, a pessoa humana representando a pessoa de Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta que você é apaixonado pelo Canindé. E o Canindé te ama. É isso, pessoal. Então, gratidão aí pelo tempo de cada um de vocês que dedicaram por estar aqui com a gente hoje. Que vocês não desistam do sonho de vocês. Que vocês lembrem-se que acolher é o verbo que significa amar. E fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.